Boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vou dar início ao terceiro Conselho de Entidades Estudantis de Base a ser realizado durante a gestão da UEM Popular. Eu vou enviar as pautas no chat, caso alguém ainda não tenha visto. E as pautas, elas são basicamente a aprovação da ata da reunião anterior, a questão das assinaturas da Carta Aberta à Comunidade Universitária, a pauta do retorno às aulas presenciais, a pauta da ampliação da oferta de carga horária na modalidade de ensino à distância nos cursos de graduação presenciais para até 40% da carga horária total do curso, e, por último, assuntos gerais. Então, vamos iniciar com a aprovação da ata. Para economizar o nosso tempo, eu acho que a gente pode deixar só, em vez de fazer votação de um por um CA por CA, a ata foi enviada no e-mail, então eu acredito que assim, vou deixar aberto para alguém se manifestar se é contra ou se abstém em relação à ata, ou se tem alguma observação a fazer em relação a ela. Caso contrário, a gente considera que ela vai ser aprovada. Então, por favor, se alguém quiser se posicionar, tiver alguma correção na ata que foi enviada pelo e-mail, ou quiser se manifestar contra, se manifeste, senão a gente vai considerar ela como aprovada por unanimidade. Outra coisa que eu queria falar é sobre a lista de presença. Eu vou enviar de novo para quem depois. A lista de presença é para ser preenchida por centro acadêmico apenas, e é muito importante que ela seja preenchida, porque só vai votar nas pautas quem tiver com o nome ali assinado do representante. Eu vi que tem alguns CAs aqui que estão presentes e ainda não assinaram, então, por favor, assine a lista de presença. Ou se tiverem alguma dificuldade para assinar, por favor, comuniquem a gente. Então, vamos passar para a próxima pauta, que é a questão das assinaturas da Carta Aberta à Comunidade Universitária. Essa Carta Aberta, ela já vem de algum tempo, né, que ela está sendo desenvolvida. Ela foi enviada no grupo de centros acadêmicos, foi enviada também no e-mail dos centros acadêmicos, e a gente pretendia, pelo menos, deixar ela já está pronta. Então, assim, o tempo de modificações, a gente enviou a carta, perguntou se alguém tinha alguma sugestão, alguma alteração, ninguém se manifestou, então a gente deixou a carta, ela está fechada. Então, hoje não seria um espaço para a gente discutir o texto, que ele já teve muito tempo para isso. O espaço seria para a gente ver quais centros acadêmicos vão assinar essa carta e quais não vão assinar, porque o objetivo é que ela seja protocolada e seja enviada ao conselho universitário e a outros conselhos e centros de ensino da universidade. Eu vou passar para o Gabriel Moraes e ele vai ler a carta e aí a gente faz a votação das assinaturas. E na votação seria os favoráveis vão assinar a carta, os contrários e abstenções não assinariam. Então, Gabriel, por favor. Tá, eu vou tentar transmitir então. Vamos ver. Apareceu? Tá aparecendo. Apareceu, mas dá zoom. Ai, meu Deus, não foi. Aí. Tá bom? Tá bom. Tá, vamos lá então. Ao GRE, aos Conselhos Superiores CAD, COU e CEP, aos Centros de Ensino CCA, CCB, CCE, CCH, CCS, CCA e CTC. Carta aberta à comunidade universitária, um chamado para a defesa da universidade pública e da ciência. Em decorrência da mobilização em defesa da ciência e da universidade pública realizada no dia 26 de outubro, em frente à reitoria da Universidade Estadual de Maringá, com o apoio da Associação de Pós-Graduandos discentes do Programa de Iniciação à Docência, PIBID, de Residência Pedagógica, RP, e das discussões travadas nos conselhos de entidades estudantis de base, o Diretório Central dos Estudantes, DCUEM, apresenta esta carta à reitoria aos conselhos superiores, aos centros de ensino e a toda a comunidade universitária, a fim de contribuir com o debate em torno do retorno às aulas presenciais. Para tal, nos damos mal de fazer uma breve leitura da situação da UEM, a começar pelo ano de 2020. A princípio, como saldo turbulento à implementação do ensino remoto emergencial, é possível concluir que o diálogo com a comunidade acadêmica não ecoou para além de certas instâncias dos conselhos universitários. A desconsideração das condições de vida socioeconômicas de grande parte dos estudantes, agravada pela pandemia, e a incompatibilidade da modalidade do ensino remoto emergencial com os projetos de extensão, realização de estágio, programa de iniciação à docência e aulas práticas, trataram de pôr em risco a excelência de certos cursos.
No cenário do ERE, as condições de ensino e aprendizagem foram extremamente afetadas. No final do ano letivo de 2020, a UEM contava com um total de 911 trancamentos de matrícula, sem contabilizar os trancamentos de matérias específicas e abandonos não justificados, o que demonstra o esgotamento das e dos estudantes com a modalidade do ERE. Consideramos que as políticas de assistência estudantil, limitadas à entrega de aparelhos celulares e distribuição de chips para o acesso à internet por dados, foram insuficientes para garantir a permanência de estudantes neste contexto. Vale ressaltar que, diante do crescimento do setor privado de ensino à distância, EAD, e da falta de investimento nas universidades públicas, a condição de segurança dos rumos que o ensino presencial das universidades públicas tomarão persiste na consciência de todos. Além dessas questões mencionadas, os cortes de verbas causam grande preocupação tanto para as estudantes e os estudantes, quanto para os professores, as professoras e servidores. A nível estadual, temos ciência de que a UEM sofreu danos. Ai, meu Deus, meus cachorros, vocês estão escutando? Sim, né? Agora, não sei se eu continuo ou se eu paro. Pode continuar, não tem importância, não está atrapalhando, não. Pode Tá continuar. bom. Desculpa, mas vamos lá. A nível estadual, temos ciência de que a UEM sofreu drásticos cortes orçamentários, dentre eles, a queda de 51% na arrecadação própria de 2019 para 2020, de 15 milhões para 8 milhões só em ensino. O corte de 75% na verba de custeio disponibilizada pela Lei do Orçamento Anual, 58 milhões em 2021, frente aos 23 milhões executados no último ano. O impacto da desvinculação de receitas de estados e municípios, DREM. A nível nacional, é impossível não mencionar que no dia 6 de outubro de 2021, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou o ofício número 438/2021, ME, ao presidente da Comissão Mista do Orçamento, com uma proposta de modificação do PLN 16/2021. O projeto de lei, com um total de 690 milhões de reais, inicialmente destinava 55 milhões dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tal proposta do Ministério da Economia dividiu os recursos previstos no PLN 16/2021 para diversos órgãos do Poder Executivo e cortou o valor destinado originalmente ao MESTEI de 655 milhões para 55 milhões de reais, afetando diretamente a concessão de bolsas de assistência e permanência estudantil, bem como as do PIBID e da residência pedagógica, sem reajuste do governo federal desde 2014. Sem previsão de recebimento, a falta do pagamento afeta cerca de 456 bolsistas da UEM, que em muitos casos dependem dessa fonte de renda. De modo geral, as condições de trabalho dos servidores, das servidoras, professores e políticas de assistência estudantil estão cada vez mais precarizadas. Os professores temporários já são quase 1/3 do total de docentes da UEM e ministram mais de metade de todas as aulas dos cursos de graduação, ou seja, e são sobrecarregados de trabalho que vai do ensino até a pesquisa e extensão, além de terem que conciliar as tarefas domésticas com o teletrabalho. Atualmente não possuem o direito ao FGTS, ao seguro-desemprego, o direito ao TID e à adequação salarial correspondente à titulação. A condução do processo seletivo a qual são submetidos os professores temporários, além de fomentar a insegurança das condições de trabalho, constantemente os aduz à autocensura em assembleias departamentais, correndo o risco de sofrer constrangimento hierárquico e da possibilidade de reprovação no próximo processo seletivo. Não há recursos para abertura de processos seletivos para os professores e servidores. Enquanto muitos estão se aposentando, um déficit de trabalhadores surge e, consequentemente, uma maior carga de trabalho se concentra nos que restam, pois transfere-se as responsabilidades. Como não há maior repasse de recursos, os servidores terceirizados, por exemplo, os ALPs da vigilância, estão sobrecarregados de trabalho e com baixíssima remuneração, cerca de um salário mínimo. A UEM não possui moradia estudantil e, desde 2010, não recebe recursos para a finalização da casa do estudante. Diversas obras não foram concluídas. As políticas de assistência estudantil na universidade são insuficientes para lidar com a alta demanda.
Hoje, devido ao estágio vacinal avançado na cidade de Maringá e ao prazo de término do ERE, determinado pela Resolução número 23/2021 CEP, a discussão acerca do retorno presencial vem tomando forma nos colegiados superiores e no grupo de trabalho técnico para gerenciamento das questões relativas ao Covid-19. O cenário que se coloca diante de nós, no primeiro momento, é o de retorno em condições adversas ocasionadas pela Covid-19, somadas aos problemas estruturais anteriores. É importante ressaltar que os problemas de infraestrutura, condições de trabalho e questões orçamentárias da UEM não foram consequências puras da pandemia, mas, pelo contrário, vêm sendo arrastadas por um bom tempo. Embora a vacinação esteja avançada, o que entra em questão é como o retorno presencial deve ser efetivado neste contexto de desmantelamento da universidade pública. Quais as medidas ofensivas e reivindicativas a comunidade universitária adotará para sua efetivação? Com relação ao relatório de biossegurança elaborado pelo Grupo de Trabalho Técnico para o gerenciamento de questões relativas à Covid-19, é possível perceber que muitas funções que seriam dos servidores responsáveis pela limpeza estão sendo transferidas pelos discentes e docentes sob o nome de cuidados individuais. Embora entendamos que para alcançar o bem coletivo é preciso partir do cuidado individual, é preciso perceber que tal princípio não acontece de forma isolada. A instituição deve oferecer estratégias em vez de transferir a responsabilidade para os indivíduos. Neste contexto, o subsequente desvio de tarefas acaba sendo uma expressão do projeto de sucateamento das instituições de ensino superior em curso. Diante disso, o relatório de biossegurança aceita, de forma passiva, as investidas que vêm sendo deferidas pelo governo do Estado há tempos, a não realização de concursos públicos, o consequente déficit de servidores e o corte de orçamento para a manutenção do campus universitário. O relatório também prevê, para os auditórios e as salas de aula, um funcionamento com a capacidade reduzida. No caso das salas de aula, cobra-se o distanciamento de 1 metro entre as carteiras, e para ambos os casos, a indicação da presença de álcool gel 70% e papel toalha para a higienização dos locais. A questão que se coloca é, haverá salas com espaço suficiente para o distanciamento, tendo em vista que em muitos cursos compartilham os mesmos prédios devido às obras incompletas no campus? A universidade terá orçamento suficiente para a instalação de barreiras acrílicas nos setores de atendimento ao público, compra e instalação de totens de álcool gel 70% nas entradas dos blocos? Ademais, apesar de fazer menção às quadras esportivas e aos auditórios, locais onde há concentração de pessoas e de contato físico, o relatório de biossegurança não trata daqueles locais onde há maior circulação de discentes, como o restaurante universitário, RU, academia escolar e demais bibliotecas. A única menção ao RU aparece na proposta de minuta de resolução para o retorno das atividades letivas presenciais, atualmente em discussão na Câmara de Graduação, Extensão e Educação Básica Profissional, e na Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, no inciso, meu Deus, gente, 5, 4, não sei. Olha a pessoa aqui que não sabe ler, né? Mas enfim, do artigo 9, tô nervoso, calma. Referente ao planejamento da estratégia de retorno dos cursos de graduação e pós-graduação. Reforçamos, em caso de retorno presencial, o artigo 5º da proposta de minuta de resolução, na qual determina que apenas discentes com o esquema vacinal anti-Covid-19 completo poderão retornar às atividades letivas presenciais, exceto nos casos de expressa impossibilidade clínica atestada por relatório médico. Deve ser expandido a docentes e servidores. Em face dos questionamentos levantados por esta carta, é importante salientar que questionamos por não compartilhar da ilusão de que a UEM terá capacidade de retornar às aulas presenciais de forma segura. É evidente que o projeto de educação defendido e sustentado por Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes e Ratinho Júnior é o de uma educação 100% privada em todas as esferas, e a pandemia apenas agravou isso, nos jogando até mesmo ao risco iminente da substituição completa do ensino presencial pelo ensino à distância. Acreditamos que os apontamentos levantados devem nortear nosso posicionamento e ir na direção de não aceitar a implementação do ensino à distância nos cursos de graduação e pós-graduação presenciais, assim como o retorno presencial sem as devidas condições de biossegurança asseguradas
sim um debate profundo com toda a comunidade universitária e o investimento devido ao EM. As condições de trabalho, de infraestrutura, de ensino e de pesquisa das universidades públicas estão sendo cada dia mais precarizadas. Desse modo, enquanto membros da comunidade universitária, consideramos ser nosso dever defender a UEM, pressionar o governo federal para a concessão de bolsas de incentivo ao fomento à ciência, pressionar o governo estadual para a liberação de verbas de custeio, para as medidas de segurança de contenção da Covid-19, reposição do quadro de docentes e servidores, fim das terceirizações e dos contratos temporários como forma de substituição permanente de servidores estatuários. Dito isso, o Diretório Central dos Estudantes e as entidades que assinam essa carta solicitam uma assembleia universitária convocada pelo Conselho Universitário para a discussão da situação geral da UEM, a fim de construir um planejamento de ações encabeçadas pela comunidade universitária em defesa da universidade pública e da ciência. É isso. Bom, eu vou ler o comentário que o Centro Acadêmico de Informática, que eu acredito que seja o Samuel que escreveu, que ele tem um comentário sobre que a carta não está mais em discussão, mas que ele vai fazer o comentário. Só ressaltar que essa questão da discussão é porque a gente meio que já... Não vou dizer que a gente passou do prazo, porque não tem um prazo tão definido, mas é que a carta já está sendo discutida há muito tempo, e a gente achava que se fosse trazer agora de novo, para ela ser redigida ainda, aí ela ficaria para o mês que vem, para ser finalizada e assinada. Por isso a gente deixou aberto para os CAs enviarem as sugestões, ninguém enviou nada, e aí a gente vai trouxe ela fechada para ser assinada ou não. Mas ele falou que ele circulou a carta no departamento de informática e que foi levantada uma questão por um professor em relação ao item A, no qual ele disse: um desavisado pode achar que os professores efetivos não trabalham, precisaria ser melhor descrita a condição dos professores efetivos. Outro professor do departamento comentou que achou muito bacana a carta, que realmente a UEM tem aceitado muito passivamente as condições impostas e que fica feliz que os estudantes tenham se manifestado sobre. Em relação às assinaturas, além do DCE, já a gente tem a confirmação de que a CESDUEM, que é a seção sindical dos representantes dos docentes da universidade, já vai assinar a carta. Nós também enviamos para as associações, a FUEM e a DUEM, e para o sindicato Sindemar, mas nós ainda estamos esperando a confirmação se eles vão ou não assinar a carta. Então, a gente trouxe aqui para discussão, e aí eu vou chamar um por um dos CAs, queria saber, então, o que seria a votação? Se vai ser favorável ou ao contrário? Abstenção acho que nem precisa colocar, porque a questão é se você vai ser favorável ou não assinar a carta. Então, se você se abstiver, você não vai assinar. Então, na prática, se abstiver é o mesmo que votar contrário, né? Então, favorável vai assinar a carta, ou contrário não vai assinar a carta. E aí eu vou chamando os outros acadêmicos, e aí, por favor, se manifestem para a gente conseguir encaminhar o mais rápido possível essa carta solicitando essa Assembleia Universitária. Só queria fazer um aviso antes disso, para quem às vezes não sabe o que é Assembleia Universitária. A Assembleia Universitária ela é convocada pelo COU, o Conselho Universitário, para discutir questões muito urgentes na universidade. Se eu não me engano, desde a história da UEM, de toda a história da UEM, só foram 6 que foram realizadas em toda a história. A última foi em 2018 e 2019, se eu não me engano, por conta do Meta 4. Não sei quem já estava aqui na universidade nesse período se lembra disso. Mas, basicamente, se reúnem todos os estudantes, os funcionários, tanto docentes quanto técnicos, para discutir assuntos que sejam essenciais para a universidade. E a gente acredita que esse momento de crise que a gente está vivendo na questão da economia, principalmente dos cortes orçamentários, é muito importante que tenha essa assembleia, para a gente conseguir discutir os rumos da universidade. Tem formulário, Patrícia, deixa eu enviar aqui de novo. Inclusive, se chegou na hora da votação, aí já assinei o nome para eu chamar você, que a gente vai discutir sobre assinar a carta aberta à comunidade universitária. Então vamos lá, eu vou chamando aí, por favor, se manifestem no chat ou no microfone. Primeiro, arquitetura e urbanismo. Contrário. Artes visuais. Favorável. Biotecnologia. Favorável. Ciências econômicas. Ciências econômicas, favorável. Design. Favorável. Direito.
Favorável. Engenharia civil. Favorável. Engenharia de alimentos. Favorável. Engenharia química. Favorável. Geografia. Favorável. História. Favorável. Informática. Favorável. Medicina. Favorável. Medicina veterinária. Favorável. Pedagogia. Favorável é a pós-graduação, a PG. Favorável. Psicologia. Contrário. E química. Tem música também, a Patrícia não assinou ainda. Você vai assinar, Patrícia? Música, favorável ao contrário. Nossa, eu tô tentando marcar a presença minha, mas eu não tô conseguindo. Música é favorável. Tá, então música favorável. Algum CA tá aqui e não votou? Se tiver, por favor, preencha a lista de presença, mas pode falar agora pra gente já registrar. Acho que não. Você Então, consegue preencher pra mim, Vitor, meu nome aí? consigo, preenche. Obrigada. Pronto. Então, basicamente, quem votou favorável, a gente vai colocar no final da carta o nome do centro acadêmico. Quem votou contrário, aí a gente não coloca o nome. Então, vamos passar para a próxima pauta, que é a questão do retorno presencial. Retorno às aulas presenciais. Bom, sobre esse tema, amanhã de manhã vai ser discutido na Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão uma proposta de retorno às aulas presenciais. Aí ela vai ser aprovada ou não, né? E à tarde vai ter o plenário do CEP, do Conselho, em que vai ser oficializado, pelo menos, assim, pelo que eu tinha visto, ela está como primeira pauta, então provavelmente ela vai ser terminada logo na reunião de amanhã. Às vezes, só se a discussão for muito ampla, que eles deixem para depois. Mas eu acredito que ela até amanhã vai ser definitivo ou não se retorna ou não às aulas presenciais. E o que acontece? A gente, como DCE, nós solicitamos ao gabinete da reitoria um espaço de fala nessa reunião do CEP de amanhã, para a gente levar o posicionamento dos estudantes. E aí a gente queria discutir aqui e tirar um posicionamento a ser votado, se nós somos favoráveis ou contrários a essa proposta de retorno às aulas presenciais. Eu não vou ler a proposta toda, não sei quem teve acesso, porque o parecer ele é meio grande, ele tem 24 páginas. Não seria viável a gente apresentar ele aqui. Mas, basicamente, o que ele propõe é que o ERE, o ensino remoto, ele seria não suspenso, porque a resolução propõe até que o ensino remoto continuaria, mas como exceção. Então, por exemplo, as aulas retornariam no dia 10 de janeiro de forma presencial, como era lá em 2018 e 2019. O ERE ainda aconteceria nos casos, por exemplo, se uma turma tiver casos de Covid, não tem como fazer aula presencial, aí seria por ensino remoto. Ou então, se algumas aulas, o curso decide não apresentar... Desculpa. Por exemplo, se o curso não quiser oferecer, aí prefere oferecer por ele. Teria essa opção também. Então, mas tem vários casos que são as exceções. Não, via de regra seria o retorno presencial, e as exceções, caso tivesse a necessidade, se não tiver como cumprir as normas de biossegurança, se tiver alguma contaminação, nesses casos, aí sim seria o caso de fazer por ensino remoto, como a gente já está fazendo atualmente, né? Então, basicamente, eu queria abrir para discussão, para que vocês pudessem opinar, e aí depois a gente faria a votação de um posicionamento, se a gente vai ser favorável ou contrário ao retorno presencial. Alguém tem interesse em se inscrever? Eu não vi quem levantou a mão primeiro, peraí. O Centro Acadêmico de Artes Visuais. Boa noite, gente. É a Marjorie aqui. Se a gente for favorável, né, o retorno presencial vai ser daquele jeito que está na carta já, né? A fala do DCE nesse sentido. É só essa dúvida, assim, né? Porque ficou meio abstrato, assim, né? Se a gente vai ser favorável ou contrário, mas aí eu acho que não é uma resposta simples, né? A gente tem que colocar os argumentos daí, só para ter uma clareza nisso. Eu acho que assim, primeiro, como que vai ser essa fala, vamos tirar agora. Mas eu acredito que, pelo menos do meu ponto de vista, aí falando agora enquanto estudante, eu acredito que eu sou favorável ao retorno presencial, mas eu acho que a gente tem que falar também, olha,
somos favoráveis ao retorno presencial, mas a gente sabe que está tendo muito problema de verba, então a universidade vai ter que se ligar nisso. Não adianta falar que vai voltar e deixar para lá e não querer resolver esses problemas. Então, acho que a fala ela tem que ser nesse sentido, de ser favorável ao retorno presencial, mas deixar claro que a gente também tem que exigir a questão orçamentária que seja retomada. Por exemplo, amanhã, eu, enquanto representante do DCE, vou ter uma reunião com a diretora de assuntos acadêmicos para discutir sobre o RU. E essa é uma discussão importante, afinal, a gente vai voltar presencial, mas e se não tiver RU? Porque o RU precisa de verba. Então, acredito que a fala, o que eu estou propondo, e queria saber também de vocês, é que ela seja nesse sentido, de que sim, os estudantes, se for o posicionamento de todos, são favoráveis a retornar ao presencial, mas a gente tem que lutar pelas condições econômicas e financeiras e sanitárias também, para que isso ocorra da melhor forma possível. Eu acredito que esse seria o posicionamento. Tá, posso só fazer uma réplica rapidinho? Sim. Eu acho que é importante também falar para os estudantes, né, que cada coordenação vai fazer um planejamento aí desse retorno. E aí o que está escrito lá na minuta é que vai retornar o segundo ano, né, a partir do segundo ano, e as disciplinas práticas só. Daí eu não sei, né, se todo mundo tem esse conhecimento, assim, de como vai ser esse retorno, porque às vezes as pessoas estão achando que vai voltar todas as disciplinas, tudo de forma presencial, né, e não vai ser dessa forma. Então, tem que também ficar ligado, assim, como que cada coordenação vai fazer esse planejamento, né, porque essa minuta aí do CEP, ela não vai direcionar muita coisa, né, só fala, assim, das matrizes de risco lá, se tiver contaminação, vai suspender e tudo mais, então, só fazendo esse adendo aí. Agora, Lorena. Eu tinha levantado essa questão. Você levantou, você abaixou, mas tudo bem, pode falar, Gabriel. Não, eu só ia falar para os centros acadêmicos, né, tipo, representantes e tal, falar um pouco da situação de cada curso, ou mostrar o que eles conseguiram nessas últimas semanas, discutir dentro dos cursos, do que os estudantes estão achando, para a gente, enfim, fazer essa discussão de forma mais abrangente mesmo, assim. A gente tinha solicitado, quando a gente viu a convocatória, de fazer nessa semana o SEB, para que na semana passada os CEAs tivessem a oportunidade de falar com os alunos, né? De fazer internamente e tirar um posicionamento. E agora a gente queria ouvir o que vocês tiraram disso. Agora, levanta a mão aí, vamos falar, e depois a gente vai ter que votar em alguma coisa para levar para o CEP, entendeu? Esse documento, eles não é disponibilizado, só é disponibilizado para os conselheiros. A gente tem, mas teria que ver como mandar aqui. Eu posso, enquanto as pessoas vão falando, eu posso fazer o upload dele, e aí eu envio aqui o link. Então agora, Lorena, por favor. Boa tarde, pessoal. Só um aviso antes, que parece que avisaram aqui no grupo que o pessoal do Calma, né, do Centro Acadêmico de Letras, falou que eles não podem participar da SEB agora, mas que eles assinam a carta. Só passando, caso alguém não tenha visto. Então, pessoal, a gente do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária, a gente concorda com tudo que está escrito na carta, que a gente realmente deve se posicionar e cobrar realmente, porque se a galera vê que a gente está se virando com os cortes que a gente teve, a gente não vai receber nada em troca. Só que eu também acho muito válido, ao mesmo tempo que a gente está se unindo em prol de um posicionamento sobre essa cobrança, a gente também ter o nosso posicionamento de querer voltar às aulas presenciais. O veterinário é um curso muito prático e a gente, assim, tá com um ensino extremamente prejudicado. A gente tá realmente muito prejudicado nesse sentido. Acho que todos estão, mas eu tô falando sobre a nossa realidade, de fato, assim. E a gente se preocupa em várias questões, porque a gente é um campo regional, né? A gente não sabe como seria essa volta do presencial, porque, como foi mencionado anteriormente, são algumas práticas e não são todas as matérias que vão ter, e que todo mundo sabe como é que é o Wi-Fi da UEM, né? Como se dariam essas aulas ainda no ensino remoto, como seriam para esse pessoal, né? E a questão também do RU, né? Tipo, a gente aqui no campus de Moarama, a gente tem a licitação de marmita, tem um rolê que é muito mais difícil a gente conseguir ainda. É muito afastado da cidade, é muito fora de mão, sabe? Essa questão de você permanecer num campus o dia inteiro e não ter nenhum recurso de como você se alimentar e tal na fazenda. Então, assim, o nosso posicionamento do campus é retornar às aulas,
mas ao mesmo tempo é dar total apoio nesse sentido de assinar a carta realmente, porque a gente deve cobrar, porque eu acho que a gente não deve dar o braço a torcer, eu acho que a gente tem que voltar com muito gás, assim, com muito barulho realmente, porque eu não acho que só se a gente voltar, a gente só vai estar fazendo igual a reitoria de aceitar passivamente as coisas. Eu não acho que já não tá na hora de você mais ficar aceitando as coisas de uma forma muito passiva nesse momento, né? Senão a gente só vai perder cada vez mais. Mas é basicamente isso, é dizer que veterinária é favorável a assinar a carta, mas também é favorável à volta presencial em janeiro. Agora o Lucas Vinícius. Olá, pessoal, boa tarde. Nós da Geografia nos reunimos ontem, né, e debatemos esse assunto em relação à volta das aulas. Nós estamos acompanhando os debates em relação a isso no Departamento de Geografia, né, e aí nós deliberamos que, claro que nós somos favoráveis ao retorno das aulas, mas que nós não vemos nenhuma segurança garantida nos blocos de Geografia ou, sei lá, dos demais cursos para esse retorno. Malemar tem alguém para limpar de vez em quando o bloco, os banheiros, tudo mais. Então, assim, qual que é a garantia de que essas regras de proteção, enfim, vão ser seguidas, vão ser colocadas em ação dentro da universidade, né? Tendo em vista que a universidade não é uma escola de ensino médio, que você vai lá, abre, tem o funcionário que faz a limpeza, tem o funcionário que repõe álcool em gel, tem aquele que vê se está de máscara ou se não está. Então é muito diferente falar de um retorno de escola pública e falar de um retorno de uma universidade que tem não sei quantos alunos. Então, todos queremos o retorno das aulas, mas existe uma garantia real? A universidade está sem verba para quase nada. O corte das verbas da universidade que o governo vem fazendo é imenso. Então, quem que me garante que vai ter verba para que isso aconteça? Para que as regras de saneamento básico para Covid, proteção para Covid vão ser cumpridas. Então, esse questionamento tem que ser levado muito a fundo aí, né? Se tiver que fazer movimento, se tiver que ir para sei lá o quê, para a gente poder organizar, para que isso seja garantido, nós vamos ter que encarar, entendeu? Se tem que voltar com segurança. Né? Então, essa é a nossa opinião em relação a esse retorno. Agora, a Emily, por favor. Na pedagogia, semana passada, nós conversamos com os representantes de todas as turmas, então são 12 turmas no total. E todos eles, na maioria, tiveram falas favoráveis ao retorno presencial, porque a pedagogia, do primeiro ao quarto ano, ela tem estágio. Desde o começo ela tem estágio. Só que as falas foram mais na seguinte direção. Não tem como voltar se não tiver segurança. Os representantes que falaram assim, que a turma fala assim, a gente precisa voltar, é uma necessidade nossa, a pedagogia é um curso muito, muito humano, necessita de um contato, a gente lida com crianças, não tem como você ficar na frente de lidar com crianças falando na frente de um computador, é horrível, gente, é horrível fazer estágio, fazer planejamento para uma criança de fantasia, entendeu? Só que todo mundo falou sobre os cuidados, sobre o álcool em gel, as perguntas vieram no sentido, o que foi ser feito com os alunos que se recusarem a usar máscara, que tiverem doente, se tiver alunos com sintomas do Covid, ele vai ter que ficar em isolamento, ele vai receber falta, ele vai poder ficar em casa, a UEM só pega atestado de 15 dias, se o médico não der atestado dos 15 dias, ele vai ficar com falta nesse tempo todo que ele teve que faltar por causa dos sintomas. Tem aluno que não tem condições de pagar um teste rápido, não tem condições. O que seria feito nesse caso? Se tiver uma prova, o aluno sairia prejudicado nesse sentido? Os alunos que se recusarem a usar máscara levariam advertência, e se fosse recorrente, o que aconteceria com esse aluno? Sabe, foram várias perguntas que naquele momento a gente não sabia responder, a gente avisou que já tem debate sobre isso, mas que não tem nada que seja concluído, porque não saiu resultado nenhum do CEP, não saiu nenhuma coisa definitiva. Eu falei assim, pessoal, aguardem, tudo pode ser mudado, tem isso aqui, mas não é isso, pode ser isso, ou pode mudar. Então, assim, nosso posicionamento é mais ou menos assim, todo mundo quer voltar, mas com segurança, na medida do possível, com álcool em gel, com máscara, cobrando a reitoria, cobrando quem tiver que cobrar,
E é isso. Agora, Iago. Oi, vocês conseguem me ouvir? Só para saber se está estável. Tá, só salientando o que o Lucas e o que a Emily acabaram de dizer, e a Marjorie também, o primeiro ano no curso de História é o que está mais doido para voltar, porque eles não conhecem a UEM, tanto que eles querem conhecer o espaço físico, né, o nosso centro acadêmico. Mas tá, isso envolve algumas questões orçamentárias que já foram levantadas aqui, porque a UEM e as outras universidades estaduais já levaram a demanda orçamentária para o governo, né, para o rato, enfim. E não houve resposta até agora, pelo que eu soube, ou não foi divulgado. A questão da biossegurança é fundamental, assim, às vezes não tinha banheiro limpo, mesmo no presencial, às vezes não tinha nem sabonete, então como que a gente vai garantir esse álcool gel 70%? Então, tem algumas questões que os estudantes da pedagogia já levantaram que, assim, não preciso fazer mais comentários em relação a isso. É uma coisa que precisa ser estratégica e, no caso, se precisarmos fazer algum tipo de levante para que haja algum tipo de pressão, como foi com a questão da Bolsa das Residências e do PIBID, isso precisa ser também muito incisivo, porque, como já foi dito, a passividade da reitoria é tremenda. Então, só salientar num plano, nos possíveis principais tópicos, por exemplo, de biossegurança e questões orçamentárias, que estou preocupado, né? Porque todo mundo quer voltar, mas aí o departamento não salienta que tem esses detalhes, essas minúcias, como, por exemplo, a partir do segundo ano, o ensino remoto ainda não vai ser abolido, então tem essas coisas que a própria relação nossa com cada centro acadêmico, com o departamento, precisa ser verificada junto com o DCE também. Então, não sei se foi muito confuso, mas é isso que eu queria falar. Agora o Centro Acadêmico de Artes Visuais. Então a gente também fez uma reunião ontem, né, para discutir. Não participou muitos estudantes, assim, mas foi mais gente do que a gestão, então, de uma certa forma, já é bom, né. Uma questão que o pessoal ficou é sobre o tratamento com as pessoas do grupo de risco. Pelo que eu li ali na minuta, não fala nada sobre isso, né. Mas aí também eu não sei se deveria ter alguma coisa específica para quem é grupo de risco. Daí o que eu respondi ali no momento da reunião foi pensando naquelas atividades que os professores podem mandar para a pessoa fazer em casa, né, quando está doente, alguma coisa assim nesse sentido. Mas aí eu acho que seria bom a gente verificar, né, se tem alguma coisa assim pensada para o grupo de risco ou não, ou se o pessoal está considerando que o grupo de risco que tomou as 2 vacinas já está meio que imune, assim, né, não sei. Aí seria essa questão aí. E, de forma geral, todo mundo concordou, né, com o conteúdo da carta, então acredito que a gente defende o retorno, assim, mas colocando essas questões, né, do orçamentária, né, e tudo mais, assim. Não seria uma volta de qualquer forma, né, então é isso. Agora, Patrícia. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Bom, a situação de música, gente, é bem complicada, né? Todo mundo quer voltar. A gente é um curso prático, principalmente dos bacharelados em instrumentos. E hoje, depois de 2 anos, a gente teve um concerto meio que aberto. E qual que é a organização, né? Visando, assim, do contato que eu tive com o restante da galera do CA. Eu não consigo participar das reuniões, eu trabalho, mas eles me passaram que é o seguinte, é quase certeza, né, que volta, e se voltar, já tem uma organização interna de manuseio de custo de instrumentos. Então, por exemplo, a afinação de um piano é de 350 a 450 reais. Não tem verba para isso, mas os professores, como utilizam os instrumentos para não deixar sucatear, quanto menos demora para afinar, sabe? Eles que fazem essa revisão, eles dividem entre eles. Eles estão planejando se organizar no sentido de pintar o estabelecimento, lavar, fazer alguma coisa, e ter disponível para os estudantes do bloco ali, de música,
álcool em gel, papel higiênico, alguma coisa básica que precisar ali dentro do CA ou nas salas mesmo, entende? Então tá tendo meio que, se voltar alguma coisa, vai ter uma organização pesada meio que financeira, assim, entre os alunos e professores. Não pesada, né? Não sei, alguma coisa nesse sentido, de ter disponível ali para evitar as coisas. E também é aquele negócio, não vai ter sempre aula, né? Vai ser uma coisa meio híbrida, por conta que no bloco a gente só tem uma aula, uma sala que é bem maior, assim, que as outras, e ficaria inviável. É isso, assim, que eu tô sabendo. E todo mundo quer voltar, né, gente? Assim, a música quer muito voltar. Enfim, é isso que eu queria falar. Agora o Centro Acadêmico de Biotecnologia. Boa tarde. Então, a gente conversou com os estudantes, né, do curso de biotecnologia, e a grande maioria deles é favorável ao retorno presencial, porque nosso curso ele tem disciplinas que são completamente práticas, ou disciplinas que são mais de 50% práticas. Então, eu creio que as maiores preocupações, né, que os estudantes trouxeram para nós já foram discutidas aqui pelos outros representantes, né, a falta de estrutura, a higiene, assim, né, a limpeza das salas. E o nosso departamento também tem um problema que as salas dele não são muito grandes. Então, essa questão de ter 1 metro de distância entre cada um dos estudantes talvez seria um pouco inviável. Porém, trazendo, assim, essas discussões, talvez a gente consiga fazer algo a respeito, né? Alguns professores têm alguma sugestão, porém é essencial que nosso curso tenha as práticas, e as práticas à distância são péssimas, assim. Então, a grande maioria dos estudantes foram completamente favoráveis ao retorno, principalmente do 1º e 2º ano, né, que tem muitas práticas, assim, e eles nunca nem pisaram na universidade, a maioria deles. Então, eu acho que é isso. Agora, Emily. Eu esqueci de mencionar uma questão, só, rapidinho, é só em questão do passaporte de vacina, galera, porque perguntaram isso e a gente também não sabia responder. No sentido de que vai ser exigido para todo mundo esse passaporte, porque os professores e demais funcionários, aqueles que optaram por não tomar a vacina, tiveram que retornar do mesmo jeito. Na pedagogia, eu sei que tem dois servidores que não tomaram a vacina, mas eles não divulgam o nome, e os professores já entraram pedindo agora para essa divulgação do nome. Eu queria saber se os alunos vão ser assim também, se os alunos que não tomaram vão ter que retornar do mesmo jeito, se é nesse sentido. Não é só eu, são vários representantes que falaram que é uma demanda da própria turma. Respondendo, como eu mandei o link, mas eu deixei bem claro que pode mudar, então, como está atualmente, né? Só vão poder retornar às atividades presenciais os servidores e os discentes com esquema vacinal completo. Inclusive, eles até colocam no começo do texto que tem um acórdão do STF que prevê essa obrigatoriedade de vacinação. Então, é uma coisa que é legal também, né? Então, sim, só vai poder retornar quem tiver com o ciclo vacinal completo. O que não está especificado o que significa isso, né? Porque, assim, 2 doses é o ciclo vacinal completo, talvez tenha uma terceira, mas não está especificado. Mas aí eu acho que conforme for avançando a vacinação, se for da terceira dose, aí a terceira dose passa a ser o ciclo vacinal completo, né? Mas sim, está previsto. Ô, Vitor, posso pegar uma parte da sua fala? Pode falar. Tem eu acho que em algum desses artigos aí fala que quem tiver laudo médico comprovando que a pessoa não pode tomar a vacina, aí eu acho que não entraria nesse caso aí, né, de ter o passaporte. Mas aí precisa ter esse laudo médico, pelo que eu entendi aí. É verdade. Bem lembrado, tem isso também. É exigido só para quem não quis tomar, né? A pessoa, ela poderia, mas ela não quis. Agora, quem é impossibilitado de tomar por condições médicas, aí a pessoa pode voltar também. Agora, Caeco. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá, assim, eu concordo com tudo que foi dito, a questão do passaporte, da vacina, a questão do orçamento, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pautar, que tem que ser pautada muito, e principalmente já que vai ser levada essa pauta para o CEP, é a questão da permanência. Então, como vai funcionar o restaurante universitário? A gente está com as bolsas atrasadas, então é uma coisa que me preocupa muito, é o restaurante universitário. Então, assim, as aulas voltando, a gente está preocupado com a questão de
o código de biossegurança, super importante, mas a gente também não pode bater na tecla de como que vai funcionar a questão do restaurante, porque a gente já não tem a casa do estudante, a gente já não tem auxílio para o estudante que vem de fora se manter na universidade. A única forma de permanência que a gente está tendo no momento, até onde eu tenho ciência, era o restaurante universitário. E assim, com a volta das aulas, muitos estudantes vão voltar a morar em Maringá. E o restaurante era, tipo, uma fonte fixa de alimentação que a pessoa tinha. Então, muitos alunos vão depender do restaurante. E está pouco sendo falado sobre como que vai funcionar o RU. Ele vai ser aberto? Como que vai funcionar a organização? O preço? Como vai fazer o edital? Como que vai funcionar o restaurante universitário? Eu acho que é super importante a gente voltar com as aulas presenciais e o RU voltar junto. Os alunos, eles vão depender muito desse restaurante universitário, como sempre depende. E é muito importante que ele volte junto com as aulas presencial. E se não voltar junto, que seja dado algum relatório, falando assim, olha, não vai voltar agora por isso, mas vai voltar tal data, tem que organizar isso para voltar. Algum esclarecimento. Mas acho que a gente tem que bater muito na tecla e pedir que seja dada alguma coisa relacionada ao restaurante universitário. Como que vai ficar essa situação? Posso complementar a fala dela? Pode. Só pulei a fila aqui, gente, desculpa. Falo também por conta da gente que é dos campos, que não é o sede de Maringá, por exemplo. A gente aqui de Cianorte, que geralmente quando acontece algum problema com geralmente na troca de gestão do restaurante que está fornecendo as marmitas, que é o que a gente, aqui em Cianorte, a gente pega as marmitas, né, por um preço mais acessível, se isso vai funcionar da mesma maneira, e fazendo um adendo também para as pessoas que precisam mudar de cidade para poder estudar. Tem, por exemplo, os calouros que entraram agora, que são de outras cidades e vão ter que vir para cá, para Cianorte, para poder estudar. Eu fico pensando assim que tivemos muitas famílias que foram afetadas com a questão da pandemia, me incluo dentro disso, por exemplo, meu pai e minha mãe perderam o emprego, então eu não tenho mais o auxílio que eles me davam durante o período que eu estava tendo aula presencial antes da pandemia, e eu estou trabalhando para ter que pagar o meu aluguel, então é uma coisa assim que acho que deve ter outros alunos que têm, se encontram nessa mesma condição, de ter que mudar de cidade para vir fazer aula presencial. E aí entra a questão social no meio. Não sei se isso tem alguma relevância. Vitor, eu não sei se eles vão cobrar uma proposta, mas eu achei super legal essa questão da marmita. Se eles falarem, tá, mas qual que é a proposta que os estudantes têm? Pode ser uma das nossas propostas, se o RU, né, porque funcionar o restaurante com todo mundo junto, capacidade, é preocupante. Então, uma das formas de diminuir a lotação seria o RU fornecer marmita quando voltar ao ensino presencial. E aí, os alunos de baixa renda que tinham a refeição, né, que não pagava, abriu o edital para que eles consigam pegar a marmita de forma gratuita. É uma opção viável também. Que nem eu falei, eu vou ter uma reunião amanhã para discutir isso, mas é muito complicado também, porque a marmita ela é mais cara. Tem toda uma discussão, assim, sobre como funciona. Mas era R$4, porque tinha que balancear entre quem era marmita, entre quem era alimentação. E se for transformar, por exemplo, o RU, ficar fechado e encomendar marmita, seria terceirizado. Aí vai aumentar ainda mais o preço. Então, tipo, eu acho que é uma opção, mas é muito complicado, sabe? Essa questão da assistência estudantil, de como vem a verba. Poderia ser uma opção também. Eu vou fazer as marmitas, aí teria que ver como eles fariam. Não sei se tem como. Amanhã, depois da reunião, eu levo essas questões, aí eu faço CEPAS no grupo do SEAD que for discutido em relação ao RU. Porque também já estão discutindo sobre a questão do edital. Existe a bolsa alimentação, né, para a pessoa não pagar o RU nem as marmitas. Aí já está pensando em abrir logo nesse final de ano. Então, Como funciona aqui em Cianorte, funcionava da seguinte maneira: a gente chegava de manhã, entrava no site da UEM, a gente pedia a marmita, e aí se você fosse almoçar e jantar, você tinha que pedir as 2 marmitas logo de manhã. E era uma marmita muito grande, e você tinha a opção vegetariana e carnívora, e o restaurante fornecia pra gente essa marmita. Aí você ia lá e comia, só que você não podia tirar essa marmita da UEM por questões de você deixar para comer a comida depois, a comida azedar, e você passar mal e depois querer processar a universidade por causa disso e afins. Então, aí a gente não conseguia fazer isso, né? Não conseguia tirar as marmitas da UEM. Acredito que nessa situação de pandemia seja mais possível, assim, para fazer isso.
E aí, outra questão que a gente levantou era sobre o desperdício, porque a marmita era muito grande e a gente não conseguia comer tudo. Então, geralmente, sei lá, às vezes você sabia que ia almoçar na UEM e não sabia se ia jantar. Aí você perdia a janta e era uma marmita jogada fora, assim, que não podia ser dada para ninguém, nem passada para frente. E você também, se não fosse buscar, ia ficar lá e ser jogado fora. Aqui eu falo do campus sede, né? É bem diferente, por ter justamente a estrutura do RU. Aí não tem as marmitas, a pessoa vai na fila, compra o ticket, e aí tem os horários, né? Então é bem diferente. Uma coisa que eu lembrei agora, respondendo a Emily, é a questão do que iria acontecer. Isso não estava originalmente na proposta da comissão, mas nas discussões que eles foram fazendo, eles colocaram essa questão de quais seriam as sanções disciplinares. Porque já existe o regimento disciplinar decente, né? E aí tá colocado lá que quem se recusar a usar máscara, não estiver usando, pode ser enquadrado nesse regimento disciplinar. E aí a pessoa pode levar uma advertência, uma repreensão, uma suspensão, ela pode até ser expulsa, dependendo do que acontecer, né? Então, só tentando responder isso um pouco. Agora eu vou passar para Karen. Oi, gente, boa tarde. Eu estou representando o CAPS, mas vejo que tem mais membros. Se alguém quiser complementar depois, pode falar. A gente concordou com a carta que vocês fizeram na reunião do CAPS, mas a gente decidiu não assinar justamente porque a gente está lutando pela volta presencial no semestre que vem. E a gente entendeu que na carta de vocês estava parecendo que, tipo, vocês estavam exigindo as seguranças e as verbas e tudo mais. E a gente pensa no CAPS que se a gente não tiver na universidade, a gente não vai ter verba. E aí, se a gente não tiver verba, a gente não volta. E aí fica nisso. Então, o nosso posicionamento, pelo menos, o que eu vejo, que a gente fez o levantamento de dados e fez um formulário há algum tempo atrás perguntando para os alunos se eles queriam voltar, se eles já estariam vacinados, se teriam condições, a gente viu que a psicologia, pelo menos boa parte dela é favorável na volta presencial já no semestre que vem, de janeiro, levando em conta também que a gente tem estágio no quarto e no quinto, que até agora a gente não voltou. Então, tipo assim, até agora a psicologia, que é um curso da saúde, apesar de a gente estar no CCH, não tem essa experiência de pisar nos estágios, né, no quarto e no quinto, pelo menos. E temos aulas práticas também do primeiro ao terceiro. Então, a gente é favorável a voltar por causa disso mesmo, porque a gente não aguenta mais o ensino remoto, e porque a gente viu nos nossos dados que a gente coletou que a grande maioria é favorável a essa volta já no semestre que vem. Agora, Gabriel. Então, boa noite. Queria expressar desde já que eu concordo muito com a opinião da Karen, do Centro Acadêmico de Psicologia, que eu acho que também é inviável a gente cogitar receber a verba para manutenção da universidade sem estar na universidade, né? Então, acho que mesmo que a gente tenha que arcar com algumas questões, como a colega de música falou, eu acho, né, que inicialmente o pessoal está se propondo até alguns professores a tirar do bolso pequenas questões. Eu acho que isso é uma demonstração não só para a própria comunidade acadêmica, mas para toda a sociedade, que a gente está disposto a lutar pela educação, que a gente está disposto a lutar pela universidade, sabe? Então a gente vai ter que, com certeza, se reinventar para ter esse retorno presencial. Porque se a gente firmar na posição de que o governo está sucateando, eu não posso retornar enquanto sucateia, nós continuaremos aqui em casa, realizando essas discussões virtuais, e o governo permanecerá tirando verba. Porque, historicamente, a única coisa que mostra que é capaz de barrar os ataques do governo em relação à educação é a mobilização, principalmente dos estudantes. E essa mobilização ela só se constrói presencialmente, né? E o lugar de encontro dos estudantes de todos os cursos é a universidade, né? Então, eu avalio que é fundamental a gente brigar, sim, pelo retorno presencial logo no próximo semestre e que seja feito um esforço para o retorno da maior parte possível de cursos, de atividades, de tudo, né? Porque a gente tem, paralelamente, ocorrendo na universidade, a discussão já de 40% dos cursos presenciais se tornarem remotos, né? Então, ao mesmo tempo que o governo vai cortando verba da educação, vai sendo colocado uma saída agradável, por assim dizer. Não, já que está faltando verba presencial, adota o remoto aqui. E, obviamente, que eles não vão propor a integralidade da coisa, porque haveria um alvoroço em torno disso. Eles vão paulatinamente precarizar. Eu acho que isso também diz muito respeito à questão do RU que foi colocada, que, na minha opinião, nada justifica o RU estar fechado, né? A não ser a própria precarização da universidade. Porque a gente tem restaurante, tem shopping, absolutamente tudo funcionando,
O RU, ele funciona com licitação, então é que investigar se a empresa já não recebeu isso, né, já não recebeu a verba destinada a isso, mas de qualquer maneira, em último caso, há que se exigir sim da universidade essa questão da permanência estudantil, né, porque como o colega falou, os estudantes, na maior parte, dependem do RU para se alimentar, né. Houve o caso recentemente na UFPR que os estudantes ocuparam o RU exigindo a reabertura dele. Isso é algo que talvez tenha que ser colocado em pauta aqui. Porque, de novo, né, se a gente esperar que o governo dê verba para a gente retornar, a gente vai esperar sentado. Né, porque daí a gente vai estar fazendo o jogo do governo, porque ele realmente não quer que a gente retorne. Né, é uma situação completamente distinta das escolas de nível básico, onde o governo queria muito que retornasse, né, onde ele tentou impor o retorno da categoria. Para as universidades, o intento é exatamente o contrário. Né, que a gente não volte, que a gente se recuse, e assim a gente possa continuar cortando verba, e entregando cada vez mais para a iniciativa privada. Então é nesse sentido a minha fala. Agora, só aproveitar que o Gabriel falou desse negócio dos 40%, a gente ainda tem uma pauta hoje, só para focar no horário também, que é essa questão dos 40%. Depois eu explico, mas basicamente vai ter uma proposta de aumentar a quantidade de ensino à distância na universidade, que seria a próxima pauta. Então agora, Lorena. Bom, o que eu tinha para falar é que, assim, acho que cada um sabe a realidade do seu campus e do seu curso, né, que muita gente tem muito curso prático e tal. Assim como o Marcos, eu compartilho essa parte de ser de um campo regional, que também depende de licitação de marmita, só que o nosso não era tão rígido quanto o deles e tal, mas eu concordo também com o caso das últimas falas, que é ser bem incisivo e reagir a esse momento, porque não é só ficar no ensino remoto que vai ajudar e nem voltar de uma vez e parecer que a gente está tocando nossa vida como estudante, como se a gente não tivesse tido cortes absurdos, se não tivesse bolsa atrasada, sendo que não tivesse um RU funcionando. Então, assim, mesmo que a gente voltar, a gente ainda continuar unido. E eu falo que não é só uma questão de voltar no presencial, porque, por exemplo, eu como campo regional, eu nunca senti que eu tive tão próxima ou que a gente tivesse um diálogo tão mais fácil que nem por aqui, entendeu? Eu acho que ele também permitiu que a gente, como centros acadêmicos, conseguíssemos nos reunir assim e conseguir ter um diálogo. Então, eu acho isso um ponto importante e eu acho que exatamente nesse sentido a gente deveria organizar mais coisas, mais ações de fato. E eu ia perguntar também numa questão de como cada departamento vai fazer, vai tomar suas políticas. Eu falo isso porque, assim, veterinário tem uma vantagem que a gente tem um campus aberto, né, ele é na fazenda, ele é afastado, e só tem 2 cursos, medicina veterinária e agronomia. E eu queria perguntar se nesse caso é possível, tipo assim, eu tô falando isso porque alguns professores faz parte da reunião de departamento, né, aluno representante de departamento, e eles me perguntaram sobre essa questão de voltar às aulas. Será que daria para ser tudo presencial? Será que ao invés de voltar a cada 15 dias uma turma, voltaria todos de uma vez? Eu tô perguntando isso não por uma forma, tipo assim, é possível, é uma questão que os departamentos vão ter autonomia para tomar esse tipo de decisão? Porque eu falo assim, pensando na gente, curso de medicina veterinária, isso é um campus aberto, como eu disse, só tem 2 cursos, é menos assustador. Agora, se você vê que tem cursos em massa aí no campo regional, ou no campo sede, que vão tomar essa posição, eu já acho também que daí as coisas podem fugir um pouco do controle, mas a questão é, os departamentos, eles vão ter autonomia para decidir como vai ser voltado as turmas, como vai acontecer essas aulas presenciais? Então, isso ainda tem que ser bastante discutido, porque a resolução não está pronta, né? Mas, na verdade, a autonomia, eu acredito, pelo menos da forma como está, que ela não vai ser tanta assim. Eu acho que essas definições, por exemplo, quando vai começar o primeiro ano, quando vai começar o segundo ano, o intervalo entre as turmas, qual a quantidade de alunos na sala, isso tudo ainda vai ser discutido tanto na minuta, quanto também naquele regimento biosanitário, né? Então, eu acho que para os departamentos não vai ter tanta autonomia assim. Eu acho que, aí minha opinião, eu acho que isso vai estar mais regulamentado porque é uma questão mais central, eu acho, sabe? Por exemplo, quantos alunos vai ter numa sala? Eu acho que isso é uma questão mais estrutural que vai estar na minuta, na resolução. Então, tipo, vai ter no máximo metade dos alunos na sala. Acabou. Não tem como os departamentos decidirem isso.
Mas eu acho que vai ser nesse sentido, mas a gente tem que esperar, que nem eu falei, amanhã vai sair definitivo, né, provavelmente, eu acho que a gente pode fazer outra reunião, não sei como vocês estão, não no SEB, talvez, porque a gente não teria muito um posicionamento, mas talvez pra gente conversar mesmo, né, a partir do momento que já tiver tirado, a gente conversar para conseguir encaminhar como que vai ser esse retorno, porque o primeiro passo vai ser só aprovar, né, ainda vai ter uns 2 meses pra gente conseguir se preparar para esse retorno presencial. E eu ia falar também um ponto que o Marcos tocou, que é muito importante, que é muita gente de fora do curso. Então, assim, às vezes é muito inviável uma pessoa sair da cidade dela e vir morar numa outra cidade, se bancar em uma outra cidade para ter 2 aulas na semana, sabe? Assim, é muito difícil, porque, gente, não tem como. A UEM não tem como ter aula remoto de uma turma esperando a outra sair da prática na UEM, porque o Wi-Fi é muito ruim. A gente, nossa casa, não sustenta a chamada no Meet, que dirá na faculdade, na universidade, sabe? Não dá. E tem muita gente, realmente, que, tipo assim, que acha que compensa quando voltar tudo, só que a gente não sabe como vai acontecer. Mas eu acho muito inviável, pensando numa questão econômica mesmo, ou a galera volta, ou, tipo assim, não adianta a gente ficar fazendo esse rolê de 2 aulas por semana prática, porque, assim, não compensa financeiramente pra galera também que tem que se mudar, sabe? Agora o Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica. Tá dando pra me ouvir bem? Sim. Primeiro eu queria pedir desculpa que eu tô gripada, então eu tô com uma voz meio rouca. Mas a gente teve essa discussão no grupo de engenharia e foi, assim, mais ou menos é o que eu esperava, que a maioria dos veteranos não querem voltar, mas os calouros querem, porque tem muito veterano fazendo estágio fora e acompanhando as aulas online. E essa foi a maioria das pessoas contra, ou que, por exemplo, estavam, de acordo com eles, numa situação de saúde mental melhor, não sei o quê. Só que, tipo, eles têm que entender que eles se inscreveram para uma faculdade presencial, sabe? Tipo, por mais que esteja melhor o EAD para eles, não foi o que eles se inscreveram, não foi o que todos os alunos se inscreveram. E então a UEM tem que voltar, tipo, eu acho que ela tem. Agora, como todo esse processo é uma questão muito difícil, porque eu entendo que, ao mesmo tempo que tem alunos que falam, para mim não compensa voltar para ter uma aula, tem alunos que falam, eu voltaria para ter só uma aula, sabe? Então é muito difícil ter que equilibrar esses 2 lados da moeda, porque são situações muito extremas, né? Mas a maioria dos alunos é favorável a voltar, porque tem muitas aulas práticas que influenciam muito o ensino, né, e o aprendizado da engenharia, que precisa você colocar a mão na massa, tipo, aprender a fazer uma solda, aprender a fazer uma medida, enfim, são coisas que você precisa ter na prática, né? Só que, ao mesmo tempo, imagina eu colocar 40 alunos numa sala com 1,5 metro de distanciamento. Isso é inviável, não tem como nas salas da UEM. E, ao mesmo tempo, não dá para você dividir a turma, fazer metade ter online, metade ter presencial, porque ou uma vai ficar atrasada, ou vai ficar meio dividido os conteúdos, vai ser aula diferente, enfim. E, ao mesmo tempo, também não tem como você gravar a aula ao vivo, porque, como todo mundo reclamou aqui, a internet da UEM não tem como. Ficaria uma qualidade muito péssima. Então, é muito difícil chegar num acordo que todo mundo seja a favor, sabe? Eu acho que também é importante a gente entender isso, porque por mais que a gente precise de segurança e tudo mais, é que nem o Gabriel, a Karen falaram, a gente precisa estar na universidade, porque senão eles vão achar que a gente está, tipo, já que eles estão escolhendo não voltar, a gente vai escolher não dar dinheiro para a faculdade, sabe? Então, acho que esse é o meu posicionamento, assim, eu acredito que seja necessária a volta, mas que eu também acho que precisa de uma segurança, precisa ter carteirinha da vacinação, por mais que tenha gente, né, que ainda acho que vai falsificar essa carteirinha e não sei o quê, mas eu acho importante a gente ter essa comprovação para a gente se sentir seguro, porque para uma pessoa que está no grupo de risco, imagina ter aula com um professor que escolheu não se vacinar, tipo, eu não me sentiria segura numa sala de aula assim. Só que daí o que vai fazer com essa pessoa? Vai obrigar o professor a vacinar? Vai fazer a pessoa ter aula online, então? São questões muito difíceis de ser discutidas, porque são questões muito individuais também. Então é difícil pegar um geral, sabe? E eu acho que era mais isso que eu tinha para falar. Agora, Júlia.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e falo em nome do Centro Acadêmico de Direito. Nós temos um grupo com os representantes e disponibilizamos um tempo para que cada um conversasse com a sua turma e nos desse alguns posicionamentos. A maioria das turmas foram favoráveis ao retorno presencial, apenas pontuando sobre esse retorno gradual ou retorno direto. Algumas prefeririam que o retorno fosse direto, por essa questão de 14 dias ser muito tempo, e principalmente pelos primeiros anos voltarem só lá pelo meio do ano que vem, muito tempo. Só que teve uma demanda também, principalmente dos quintos anos, que eu acredito que é uma particularidade maior do curso de Direito, eu não sei como é essa questão nos outros, pela questão da OAB e TCC, no quinto ano os alunos prefeririam não retornar primeiro, eles sugeriram, e gostariam de saber se existia a possibilidade de voltar primeiro os primeiros anos, fazer invertido, pela questão de ter poucos meses de aula, muitos não querem voltar, a questão dos apartamentos, também falaram sobre o período ser muito curto para ver apartamento, igual se for tomada uma decisão vai ser no começo de dezembro, aí contando com as festas de final de ano, para voltar, por exemplo, 10 de janeiro seria um período muito curto para quem tem que vir, para quem cancelou o contrato de apartamento, ter que voltar, um período curtíssimo, então as pessoas gostariam que se fosse voltar tudo de uma vez, fosse um pouquinho mais para frente, e o principal é esse posicionamento dos quintos anos. A maioria não teve mais divergências. Agora, Marcos. Voltando só um pouquinho no assunto lá das moradias e tudo mais, só mais um adendo, completando o que a Lorena falou, da parte das pessoas que vêm para ter poucas aulas, né, que isso pode prejudicar. Eu vejo com a visão um pouco mais social, assim, claro que eu gostaria também muito, acho que a maioria do pessoal do meu curso, do Campus de Cianorte, também gostaria de voltar às aulas presenciais, até porque a gente trabalha com design e moda, que é um trabalho que a gente precisa mexer com os materiais, precisa mexer com tudo lá, então isso... a gente queria muito estar lá, mas no caso da questão social, pega muito, assim, por exemplo, tem outro que a gente foi até citado na nossa carta, é que 900 e tantos, nós temos na UEM hoje 900 e tantos, acho que uns 911 trancamentos de matrícula, isso sem contar as pessoas que abandonaram o curso e não disseram nada. Será que se a gente volta com esse tanto de aulas reduzidas, a gente não vai ter mais trancamentos ainda, ou vão ter mais abandonos ainda? Só para levantar a questão, assim. Agora, Gabriel Moraes. Então, eu concordo com muita coisa que foi dito aqui, mas, assim, eu acho que a gente tem que ter em mente que a UEM não tem dinheiro, né? Ela não tem verba. Então, eu sempre acho fico muito para trás, assim, quando a gente fala que a gente tem que voltar, que a gente quer, com certeza, né? A gente quer voltar. Só que a questão é a seguinte, a gente tem que ver se a gente tem condições de segurança, biossegurança e também condições orçamentárias para voltar. Né? No último ano, a UEM recebeu um orçamento que era de 25 milhões, foi para 5 milhões. Né? Ontem mesmo estava sem Wi-Fi, vocês já viram que nessas últimas tempestades que tivemos aí, né, chuva e tal, ficou sem internet por dias, então assim... e esse orçamento da UEM, ele é sempre, ele não é mandado no começo do ano, eu acho que o Victor sabe mais do que eu sobre isso, mas é isso que ele falou para mim outro dia, né, pelo que eu entendi era assim, esse orçamento, ele é aprovado no final do ano, então assim, a gente não sabe do quanto é o orçamento que o governo do estado vai mandar para a gente, né, e eu imagino então que estando ainda no ano letivo de 2021, esse orçamento de 5 milhões continua até o ano que vem, né, até o final do ano letivo. E aí, eu acho que, assim, cobrar ou pedir ou criar iniciativas dentro de centros acadêmicos, dentro de departamentos, é também uma expressão dessa política de austeridade que a gente já vem passando, né, que é o quê? É a política do corte mesmo, a gente não vai passar. E aí, pensar que, assim... isso é uma forma da gente trabalhar isso dentro das nossas instâncias aqui, do nosso espaço, mas assim, não pensar que a gente está dentro de um contexto maior, que o governo do estado é responsável por mandar esse dinheiro para a gente, sabe?
Então, acho que da mesma forma que a gente não pode fazer igual a reitoria, igual a administração está fazendo, de aceitar passivamente, a gente também não pode aceitar passivamente isso, e acreditando que, estando na universidade, a gente vai conseguir dinheiro. Mentira, a gente não vai conseguir dinheiro estando na universidade, voltando em 10 de janeiro de 2022, gente. Desculpa, porque, assim, a UEM, vocês podem ver que a cada 6 meses ou a cada 1 ano sai lá um ranking que a UEM é uma universidade mais, né, muito bem notas e tal, pesquisadoras femininas, enfim. A UEM é muito bem ranqueada. O governo, o Ratinho Júnior, sabe que a gente produz pesquisa, que a gente faz ensino de qualidade. Então, a questão não é mostrar trabalho, né? Falar que, olha aqui, Ratinho, a gente voltou aqui em 10 de janeiro de 2022, então você pode mandar verba, porque a gente está aqui dentro, a gente precisa, a gente está fazendo acontecer. Não é bem assim, né? A política dele é de não mandar, sabe? Então, a gente já vem desse histórico, e a gente está tentando, desde já de 2019, e também muito antes até, porque a gente precisa falar de Michel Temer, de Gilberto Richa, etc., retomar, enfim, trazer assim, uma política de contra-hegemonia mesmo, né? Aquela coisa de a gente tentar, de alguma coisa, reivindicar e tentar, de alguma forma, golpear da mesma forma. E aqui que a gente faz? A gente faz greve, a gente faz atos. Quem não estava em 2019 não lembra daqueles atos gigantes que a gente colocou na rua, né? E aí, assim, o que a gente pode fazer agora é da mesma forma. Essa carta que nós aprovamos agora há pouco é uma forma de fazer resistência, é uma forma também de contra-atacar. Por exemplo, se isso vai ser votado no COU, e se o COU vai aceitar que essa carta chame a Assembleia Universitária como a gente quer, por que a gente não coloca lá na Assembleia Universitária um dia de mobilização, ou a gente não complementa e faz um calendário de mobilizações, de atos de rua, porque atos de ruas com a devida segurança, de distanciamento, com álcool em gel, é um lugar aberto, a gente não tem tanto risco assim como é dentro de uma sala de aula, como é dentro de um RU, gente, porque o RU a gente sabe que abre às 6 horas e chega até às 7 e pouco, e assim, é cheio de gente. Então, é um lugar aberto, é um lugar que a gente tem mais segurança, e é alguma coisa que a gente vai fazer enquanto nós estudantes, né? A carta tem esse significado do que? Da gente conseguir aglutinar a gente também, os servidores e os professores. Porque, assim, vamos falar sério, de professores agora. A gente sabe que o professor não vai se mover enquanto não mexer na questão orçamentária, na questão salarial deles, enquanto não pesar no bolso deles, eles não vão se mexer para fazer nada, para se mobilizar. Quantos professores vocês viram em atos de estudantes? Na frente da reitoria, esse último que teve. Pouquíssimos professores, tinham o quê? 5 professores, sabe? Enquanto não, além da questão do salário deles, também questão de biossegurança. Se essa biossegurança não for assegurada, eles também não vão querer voltar, né? E até porque a gente já tem esses 40% de EAD que já vai assegurar que eles fiquem na casa deles de boas. E aí, assim, foda-se a universidade, né? Porque a gente não vai estar recebendo verba, vai ficar de boa, recebendo em casa, e é isso. Então, assim, a gente tem que tentar, nesse meio tempo, e no que vai acontecer daqui para frente agora, tentar aglutinar tanto os servidores quanto os professores e os nossos centros acadêmicos, estudantes de uma forma geral, para que a gente consiga elaborar também as nossas contra-reivindicações, né? Contra-reivindicações, não, mas assim, uma forma de contra-atacar mesmo, né? E aí, assim, uma questão muito importante também, que foi colocada aqui várias vezes, é a questão dos calouros, né? Os calouros estão loucos para ir para o campus, nunca viram, né, etc. Então, a gente tem pensado aqui na universidade, aqui no campus sede, de a gente como DCE, eu estou falando, né? A gente levar os calouros um dia para a universidade, apresentar o que é um centro acadêmico, o que são os conselhos superiores, o que é toda a administração, fazer um tour, alguma coisa assim, são coisas que a gente pode fazer tanto no campus sede, quanto nos outros campos separados, para tentar levar esse primeiro contato com a universidade, também tentar politizar a questão, né? Tentar mostrar que, olha, não é só a questão de querer voltar ou não voltar, a questão é que a gente tem que ter dinheiro para voltar, e a gente não tem. E para conseguir esse dinheiro para voltar, é só enfrentando politicamente, é só mobilizando, fazendo com que alguma coisa seja feita do governo, que ele mande de alguma forma, entendeu?
Então, assim, e isso, gente, é um problema que a gente vai ter que resolver, ou uma tarefa nossa, porque se for depender de professor ou de outras coisas, de reitoria mesmo, a gente sabe que não vai acontecer. Eu vou acolher a sugestão do Centro Acadêmico de Informática de encaminhar para votação. Então, na fala da Beatriz, a gente fecha a inscrição. Então, quem quiser fazer alguma fala, por favor, se inscreve na fala dela, que depois a gente fecha, porque já são 7h15, e a gente sabe que tem cursos que tem aula à noite, a gente ainda tem mais uma pauta, que é uma pauta muito importante sobre a questão de aumentar a carga horária de EAD na universidade. Então, eu proponho a gente encerrar e fazer a votação depois. Então, agora, Maria Beatriz. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Beatriz, eu sou presidente da Associação de Pós-Graduandos aqui da UEM. E aí, eu gostaria de fazer uma fala bem rapidinha, né, por conta também do tempo da reunião. Acho que todas as ideias que foram trazidas aqui foram muito boas. Eu acredito que a posição, né, que deve ser levada ao CEP deve ser exatamente essa, de trazer à tona as questões de permanência, como vocês muito bem já pontuaram aqui, porque é o principal, né, e o que a gente percebe nos debates feitos pelos professores é que essa é a última coisa que eles pensam, eles nem pensam em permanência como uma condição fundamental para o estudante continuar na universidade, né? Então, assim, é o nosso papel mesmo enquanto estudante trazer à tona essas questões, eu acho que é o principal, né? A questão do RU, como já foi colocado, a segurança no RU, como que esses estudantes vão fazer, como uma pessoa muito bem pontuou aí, vai vir para cá ficar vai ter que mudar de cidade para assistir 2 aulas, enfim, a gente prevê, né, a gente já consegue prever que do jeito que tá as coisas, muito provavelmente a gente vai ter uma debandada de estudantes em massa, né, se for feito dessa forma. Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar é que eu tenho visto circular uma ideia de que a gente precisa estar na universidade para reivindicar certas coisas, né, ou reivindicar verba e tudo mais. E aí eu só gostaria de pontuar que a gente tem que tomar muito cuidado com esse pensamento, porque, honestamente, pessoal, estamos aí há 2 anos de pandemia e a universidade não parou. Não é que nós não estamos presencialmente na universidade, que as coisas não estão acontecendo. Tanto é que vocês estão tendo aula, né, há 1 ano, e a pós-graduação, por exemplo, não parou em nenhum momento. Então, eu tenho colegas pós-graduandos que tiveram que se deslocar para a universidade durante todo o momento da pandemia para dar andamento nas suas pesquisas, nos laboratórios, por exemplo, se expondo ao risco de pegar Covid, fazendo as pesquisas sem orçamento nenhum, sem bolsa, numa condição completamente precária. Então, eu acho bastante equivocado a gente colocar esse posicionamento de que a gente precisa estar na universidade para reivindicar o que é de fato necessário. Esses cortes que foram empreendidos no orçamento da UEM e no orçamento de várias outras universidades do estado e do Brasil como um todo, não é só porque não estamos presencialmente na universidade, isso é ingenuidade. Esses cortes, eles foram empreendidos por conta da PEC do teto de gastos, lá de 2016, por conta de uma série de ataques neoliberais à educação que o país vem passando pelo menos desde 2015. Então, a gente não pode, tipo assim, precisa estar lá para pedir as coisas. Eu acho que não são coisas separadas, entende? A gente pedir retorno seguro com orçamento não significa que a gente não queira ir para a universidade. É óbvio que a gente quer ir para a universidade. É óbvio que a gente quer estudar. Mas para a gente ir para a universidade, a gente precisa ter verba para funcionar as coisas. É o que eu estou falando para vocês. Os laboratórios de pesquisa, de pós-graduação, estão caindo aos pedaços. As condições que nós fazemos pesquisas na pós-graduação são muito precárias. Então, estou dando a visão aqui, né, da pós-graduação, porque eu estou inserido na pós-graduação, e às vezes pode ser um pouco diferente da graduação, né, mas o que eu quero dizer é que as pesquisas, elas estão ocorrendo, nós estamos estudando, nós estamos na universidade, e reivindicar que nós tenhamos condições mínimas para que a gente faça esse retorno seguro, não é se negar a fazer o retorno, é colocar condições para que ele possa ser feito, né? Então, e não permitir, é dizer um não para que dessas coisas estão acontecendo. E aí a gente não pode ser ingênuo
que é isso, né? A gente vê os debates que os professores fazem nos conselhos sobre os retornos e é como se não existisse nenhuma precariedade, né? Como se a gente pudesse voltar de boas e tá tudo tranquilo, tá tudo normal. Então, é nesse sentido a gente reivindicar as verbas, a gente reivindicar condições, enfim, porque se a gente não pedir também, e aí? Ou se a gente deixar para voltar e aí pedir, é isso que nós estamos discutindo. Muitos alunos nem estarão mais na universidade. Saiu as inscrições para o vestibular da UEM aí nesse último vestibular e o número de inscrição caiu para caralho, porque ninguém tem condição de fazer graduação nessa merda desse país que a gente está vivendo, entende? Então, a gente esperar todo mundo tá lá dentro da sala de aula para aí se organizar, fazer alguma coisa, também não faz muito sentido, até porque já estamos fazendo coisas, né? Já estamos fazendo mobilização. Desde quando iniciou a pandemia, desde antes da pandemia, como o Gabriel muito bem pontuou, né? Em 2019, tiveram várias jornadas de educação. Durante a pandemia, nos mobilizamos contra o ensino remoto. Esse ano, fizemos várias mobilizações também, inclusive uma agora no mês de outubro, em que teve 30 pessoas, assim, foi muito, né? Então, assim, também a gente não pode ter ilusão de que nada está acontecendo, né? Às vezes, pelo fato de algumas pessoas não estarem participando, parece que não está acontecendo, mas tem muita coisa acontecendo sim. E o mínimo que a gente pode fazer nesse momento de precarização e desmonte da universidade pública é reivindicar condições básicas para que a gente possa continuar estudando e permanecendo na universidade. Afinal de contas, é a universidade que produz 90% da ciência brasileira e produzimos essa ciência a despeito de todas essas condições. Então, eu acho que essa questão de a gente precisar estar lá ou não é um falso debate. Nós não paramos de fazer mobilização porque não estamos tendo aula, nós não paramos de ir na universidade porque as atividades estão remotas. E eu acho que é isso, a pós-graduação não parou em nenhum momento, estivemos lá o tempo todo e também estivemos compondo várias coisas, enfim, de mobilização e tudo mais. Como a Patrícia disse aqui, ninguém aguenta mais, velho, o estudante não aguenta mais, esse ensino remoto é uma merda, é uma bosta, é lógico que todo mundo quer voltar, mas não adianta também a gente voltar, sendo que o orçamento da universidade foi cortado em 80%. Enfim, concluo. Muito obrigado, é isso. Bom, então estão encerradas as inscrições, a gente tem o Gabriel inscrito, depois Karen, e a gente passa para a próxima pauta. Para a próxima pauta não, a gente faz a votação e depois passa para a próxima pauta. Gabriel. Tá, eu queria fazer algumas considerações bem breves. Primeiro, que eu não considero essa questão de estar na universidade como um falso debate. Eu acho que é uma questão chave a gente estar na universidade. A universidade é um espaço por excelência do estudante, da pesquisa, do conhecimento, como foi dito, e não há como desvincular a teoria da prática. Então, acho que os colegas de muitos cursos falaram, né, do caráter prático dos seus cursos, das matérias que precisam realizar, exigem que a universidade esteja aberta, exigem que a universidade esteja funcionando. Né, e a gente só consegue garantir o funcionamento da universidade se a gente estiver lá. Né, acho que não há como a universidade funcionar remotamente. Então, se a gente quer ter verba para a universidade, precisa estar lá para exigir verba para a universidade. Isso quem fala não sou só eu, não é só uma opinião do Gabriel. Né, o que mostra isso são os processos históricos recentes. Se a gente olhar aí, por exemplo, não foi válido quando os estudantes ocuparam a universidade em 2015 para lutar contra os cortes do governo Dilma? Foi válido, foi muito válido. 2016, muito válido. Todos os processos muito válidos. E naquela época, ninguém cogitava defender a universidade virtualmente. E hoje, por conta da pandemia, aí sim se coloca uma cortina de fumaça, onde parece plausível a gente querer lutar contra o ensino remoto, desenvolvendo ensino remoto. Uma contradição latente. Né? E outra questão, ainda nesse mérito científico da universidade, é muito importante a gente se atentar aos dados científicos que comprovam que é possível, sim, a realização de atividades presenciais, porque toda a sociedade está funcionando presencialmente. Está tudo aberto, absolutamente tudo aberto. Tem eventos com centenas de pessoas acontecendo, aglomeradas e sem máscara. E os dados da pandemia, eles não aumentam, pelo contrário, eles permanecem em queda livre. Se a gente checar, por exemplo, os dados de vacinação do estado do Paraná, a gente já caminha para 70% da população com a segunda dose. Em que nível que não vai estar isso no início do ano que vem? Vai estar num nível muito maior. No Paraná, acho que semana passada, em 70, quase 70 municípios, não foi registrado nenhuma morte por Covid. Então, a pandemia não é mais a mesma do ano passado, ou desses picos que nós tivemos nesse ano. É um número muito reduzido. Ela está em queda, ela está reduzindo. E a gente tem que abrir os olhos para isso. Então, a gente fica num suposto discurso
humanista e vai fechando o olho para a ciência. Porque a ciência sustenta isso que eu estou falando. Não são dados que eu estou fabricando, são dados que são divulgados. Ou a gente vai começar a negar aqui também os próprios órgãos científicos que legitimam o funcionamento de tudo. Sabe? E a questão da universidade, não tem verba, isso é consenso que a universidade não tem verba. Isso é consenso. O que se coloca é como nós vamos exigir que a universidade tenha verba. Como nós vamos mostrar para a sociedade, como nós vamos mostrar para os nossos colegas, para a comunidade acadêmica, para todo mundo, que os estudantes, que os professores querem que a universidade funcione. Que a gente quer ter a nossa formação de qualidade, que a gente quer ter a nossa formação presencial, que a gente quer vincular a teoria e a prática. Sabe? Essa é uma questão que, para mim, não é possível de ser realizada com cartas virtuais, manifestações virtuais e coisas do gênero. É uma questão de defender a educação e estar lá para brigar pela educação. E, por último... Enfim, meu celular está tocando. É isso, perdão, pessoal. Agora a Karen, e aí a gente encerra. Eu só quis pontuar que a gente não está meio que ingênuo a isso, né? O nosso centro acadêmico, a gente sabe dos problemas das verbas, inclusive há muito tempo atrás, como vocês bem colocaram, né? Inclusive, a gente está há 42 anos do curso de psicologia sem um bloco, né? A gente não tem um banheiro ali que a gente possa usar. A gente vai no ILG, eles trancam a porta para a gente ter que ir no outro. No outro não tem papel, né? Então, a gente está ciente desses cortes, a gente está ciente dessa verba que não chega, não só desses cortes novos, mas dos antigos também. Então, não é como se a gente estivesse ingênuo e alheio a isso. É mais como se a gente soubesse disso e mesmo assim quisesse estar lá para pedir mais coisas, para a gente, sei lá, ter uma força maior, para a gente fazer manifestações presenciais, não só remotas. A gente soltou uma nota, acho que na semana passada, ou essa semana ainda, não me lembro, falando da nossa vontade de voltar, né, pelo menos no curso da psicologia. Então, a gente está ciente desses cortes há muito tempo, a gente está ciente dessas verbas que não chegam. 42 anos sem um bloco da psicologia, usando o bloco, acho que, se não me engano, de química, sem banheiro, sem papel, sem sabonete, sem nada. Então, não é uma ingenuidade, mas, ao mesmo tempo, a gente entrou em um consenso de que se a gente não for para a universidade, a gente não vai mais. Porque daí já vai ser implantada a psicologia AD, a gente não acredita nisso, a gente acredita na psicologia presencial. E, além disso, os nossos veteranos estão sendo formados sem um estágio prático presencial. Isso é um prejuízo enorme. É inestimável o tamanho do prejuízo. Veteranos nossos foram formados sem pisar no estágio por conta da pandemia, mas agora a gente enxerga que isso é possível de se fazer. Então, não é uma questão alheia do curso de psicologia, estou falando pelo CAPS, porque a gente discutiu em CAPS, mas é uma vontade de voltar, porque a gente sabe, a gente vai ter noção de que a gente vai chegar lá, não vai ter grama cortada, a grama vai estar enorme. A gente tem noção de que o banheiro não vai ter condição da gente usar aquele banheiro. Mas se a gente não pisar lá, a gente acredita que a gente não vai ter condições nunca. E a gente não acredita numa psicologia AD. Então, a gente precisa voltar, a gente quer voltar. E eu só queria dizer isso. Obrigada, gente. Bom, então vamos encaminhar. Basicamente, a gente tinha conversado, eu tinha falado que eu vou fazer uma fala, o DCE vai fazer uma fala, né, eu vou fazer no nome do DCE, sobre os problemas dos estudantes. Então, assim, tudo que foi falado eu vou levar em conta, fazer uma fala amanhã, mas eu acho que a gente poderia votar só o posicionamento, basicamente, somos favoráveis a voltar ou não. Eu acredito que todo mundo seja favorável, porque ninguém falou o contrário, né? Mas vamos votar um por um só para ter anotado depois esse posicionamento. Deixa eu abrir aqui a lista de presença. Eu sei que algumas pessoas saíram, infelizmente, mas aí por conta do tempo da reunião acontece, né? Então vamos lá. Se é para ser favorável, contrário ou abstenção ao retorno presencial, ao posicionamento de retorno presencial. Arquitetura e urbanismo. Favorável. Artes visuais. Favorável, desde que seja pontuado, né, tudo que a gente já colocou aqui. Biotecnologia. Favorável. Ciências econômicas.
Ciências econômicas. Depois eu chamo de novo, então. Design. Nós temos tendência favorável, mas ainda não temos retorno dos alunos, então nos abstemos. Direito. Engenharia civil. Favorável. Engenharia de alimentos. Engenharia química. Favorável. Geografia. Acho que saíram da chamada. História. Favorável. Informática. Favorável. Medicina. Acho que eles saíram da chamada também. Medicina veterinária. Era a Lorena, ela saiu, não sei se tem mais alguém. Música. Pedagogia. Pós-graduação, APG. Favorável, desde que nessas condições aí que a gente discutiu e nas condições da carta. Psicologia. E química. Então, tirando abstenções, foi por unanimidade, todos favoráveis ao retorno presencial. A gente vai levar esse posicionamento amanhã na reunião do CEP. E agora vamos entrar na outra pauta, que o título dela ficou meio grande, mas é que a gente colocou o assunto inteiro. Inclusive, isso é importante da gente discutir aprofundadamente, que é o seguinte. O título da pauta ficou como? Ampliação da oferta de carga horária na modalidade de ensino à distância nos cursos de graduação presenciais para até 40% da carga horária total do curso. Basicamente, o que é essa proposta? Nacionalmente, foi deliberado que as universidades poderiam ter nos cursos presenciais até 40% ensino remoto, não ensino remoto EAD, né? Deixando bem claro, isso daqui não tem nada a ver com o ensino remoto emergencial. Esses cursos presenciais é como era lá em 2018, 2019. Então, o que está sendo discutido é como vai ficar para os cursos presenciais. Como era antes, como vai ser depois, não tem a ver com ele. Então, assim, tem essa proposta nacional, foi aprovada, o Conselho Estadual de Educação também aprovou, e aí chegou na UEM essa proposta de aumentar a quantidade de EAD nas aulas. Basicamente, como que funciona hoje? É permitido que os cursos eles tenham 20% da carga horária em ensino à distância. Não sei, alguns cursos podem aderir, outros podem não aderir. Então, não sei como que é no curso de vocês, mas, por exemplo, no meu caso, teve uma vez que o professor faltou, e aí ele fez uma atividade no Moodle pra gente fazer. Então, assim, mesmo eu cursando presencial, o professor ele fez uma atividade no ensino à distância, porque ele pode fazer isso. 20% da carga horária do curso pode ser à distância. E eles queriam aumentar para 40%. Então, isso, mas por enquanto não é tanto uma preocupação. O que mudou é que agora consta, antes, esses 20% da carga horária só poderiam acontecer em disciplinas semipresenciais. Então, você tem uma disciplina, ela é semipresencial, ela vai ter que ser dada presencialmente, e uma parte dela vai ser dada EAD. O que essa nova proposta permite é que você tenha uma disciplina 100% EAD. Então, em qualquer curso presencial, você vai poder ter 20% das disciplinas, 20% da carga horária totalmente EAD. Não precisa mais ser semipresencial. Não precisa fazer metade presencial, metade EAD. Você pode ter uma aula 100% EAD. Então, isso é uma coisa que deixou a gente preocupado. A gente trouxe aqui para ser discutido, para a gente também tirar um posicionamento para ser levado para o CEP. Essa pauta, ela está como última pauta da reunião de amanhã, então provavelmente ela não vai ser discutida amanhã, mas a gente queria aproveitar, já que ela vai estar na pauta, para tirar um posicionamento. Então a gente queria abrir para discussão também, saber o que vocês acham disso. O nosso posicionamento enquanto gestão do DCE, nós somos contrários a qualquer tentativa de aumentar o ensino à distância, mas a gente queria trazer isso para vocês também. Então estão abertas as inscrições. Centro Acadêmico de Artes Visuais. Então, sobre essa questão aí na CGE, né, que foi discutida e aí rejeitaram os 40%, ficou só 20%, mas o que acho que é importante salientar é que a mudança do semipresencial para o EAD implica, né,
é que antigamente o semipresencial, é isso que o Vitor falou, né? Tem a questão do Moodle, que poderia ser usado, o professor poderia passar alguma atividade. Só que agora tem a questão da centralização do NEAD, né? Que vai poder fazer essa mediação aí das aulas em EAD. Então, acho isso bem problemático. A gente teve uma reunião também do CAVES com o núcleo estruturante docente do curso, que a gente vai passar por uma mudança, né, do PPC do curso, que é o projeto pedagógico. E aí, assim, no novo PPC, eles querem inserir 544 horas, né, de ensino EAD. A gente, na reunião, a gente ficou bem preocupado, né, com isso, a gente pontuou essa questão, porque para a gente vai ser uma perda, né. E aí os professores justificaram dizendo que, vão ser as atividades que a gente já faz que não são contabilizadas. Por exemplo, leitura de textos, ou assistir um filme, fazer um relatório, alguma coisa assim. Só que eu penso que quem entra na universidade já sabe que tem outras tarefas além daquilo que está na carga horária do curso, né? Então, eu fiquei bem preocupada com isso. E o que eu tenho bastante receio é da universidade pública virar essas universidades distribuidoras de diploma, né? Pegar, colocar várias horas de presencial, ou semipresencial, EAD, e aí também tem uma questão de 400 horas de extensão, que eu acho que isso vai ser uma norma para todos os cursos, todo mundo vai ter que colocar isso nos cursos. E aí o que os professores explicaram é que, assim, ou a gente participa de algum projeto de extensão, ou propõe um projeto de extensão para ensinar alguma coisa. O que eu acho também que vai tirar um pouco da nossa formação, né? Porque se a gente está em formação, acho que o objetivo maior seria a gente discutir, debater as questões teóricas, né, e coisas específicas do nosso curso na sala de aula, para depois que a gente está formado, a gente ter condições de ensinar as outras pessoas também, né? Porque tá parecendo assim que a gente vai ter um autoaprendizado, né? Se for para fazer isso, é só a gente ficar pesquisando no Google, para que universidade, então, né? Então, assim, eu acho que se a gente puder também pontuar isso na hora que a gente for falar, né, o DCE, no caso, for falar da questão do retorno presencial, levar também essa questão do EAD, né, pontuar essas questões aí e meio que denunciar, né, a conivência aí dos professores que foram favoráveis a isso como coniventes com essa política neoliberal de desmonte da universidade, né, e pontuar essa questão aí da universidade só distribuir diploma sem ter uma formação de qualidade. É isso. Só queria comentar antes de passar para a Emily que tem outra preocupação que a gente teve, que a gente discutiu, que é a seguinte. Atualmente, as aulas que são semipresenciais, elas têm que ser dadas pelo mesmo professor. Então, o professor, ele está dando aula presencial, ele vai ter que passar uma atividade que ele é o professor. Ele que é o responsável por essa aula EAD. Agora que você vai poder ter uma aula 100% EAD, a nossa preocupação é que talvez não precise ser o professor, mas um tutor, que é o que eles usam no ensino à distância, né? Então, em vez de você ter um professor, você vai poder contratar um tutor. O que acontece? Vai ser muito mais barato, muito mais precarizado, a pessoa vai trabalhar muito mais, vai receber muito menos. Então, a gente pensa que também seja uma forma de baratear ainda mais o custo dos funcionários. Porque em vez de você contratar um professor, você contrata um tutor para dar aula 100% EAD. E aí você vai poder... O governo não vai querer liberar dinheiro para contratar professor, vai querer cada vez mais só contratar esses tutores. Emily? Eu, né? Eu não tô vendo, gente, desculpa, eu tô pelo celular. Vocês. No nosso curso, a gente fez um movimento contrário ao da Arts. A gente tinha 7 disciplinas semipresenciais, que é um inferno, sendo bem sincera. Nossa senhora. Pra uma só. E sobre os 40%, gente, não, por favor, a gente, não sei, eu me posiciono totalmente contrária. As disciplinas semipresenciais que a gente tem, elas são péssimas. Gente, lidar com o Moodle é um inferno. Pensa numa plataforma horrível. E são 7 disciplinas, sabe o que é isso? Você não aprende nada. O professor controla cada movimento seu pelaquela plataforma, que é péssima, tanto de mexer para inserir documento, para conversar, para debater, é uma bosta. Nas palavras bem feias, assim. Mas, olha, não, eu sou totalmente contrária aos 40%, não acho viável, acho que os alunos não aprendem bosta nenhuma com disciplina semipresencial, assim, ou a gente pode tirar do ele. Pergunta para alguém se conseguiu aprender 100%, ou, tipo, a mesma quantidade que aprendia no presencial. Não tem, sem condições. Alguém mais gostaria de se inscrever e fazer uma fala sobre isso?
Então, o Samuel precisou sair. Isso é importante também, gente. Eu acho que nas próximas reuniões a gente vai... Acho bom a gente começar a colocar tempo de fala e organizar melhor as pautas, porque eu mesmo tenho curso à noite, eu vou ter que ficar aqui até o final da reunião, né? Mas também tem pessoas que estudam à noite e não vão poder participar por conta do horário. Então, acho que na próxima reunião a gente talvez tentar colocar tempo nas falas, reduzir um pouco para que todo mundo consiga participar. Mais alguém tem alguma inscrição? Senão a gente já vota. Ô, Vitor, o Etienne queria falar um pouco, mas ele não sabe se ele pode falar, ele é da pós-graduação. Pode falar sim. Então, boa noite. Só para contextualizar um pouco o que a Emily falou, que daí, no caso, eu fiz parte do processo de reestruturação do PPC, da pedagogia, que daí, no caso, a pedagogia, ela fez a estruturação respeitando os 20%, introduzindo disciplinas semipresenciais. Só que, como a Emily já falou, elas não têm um funcionamento bom, principalmente pelo fato de que os professores, eles não conseguem se relacionar muito bem com o Moodle do presencial, que no caso do NEAD, ele tem duas plataformas, a específica do pessoal do EAD e uma para semipresenciais dos cursos presenciais. Então, no caso, o Moodle ele é precário, os professores têm muita dificuldade, a gente não tem nenhum tipo de assistência para aprender o Moodle. Muitas vezes os professores que eles têm que se virar nos 30 para tentar ensinar a gente, e ainda assim é uma relação muito complicada, e dentro do curso a gente fez toda uma movimentação de retirada. No caso, essa decisão de 40%, ela representaria toda uma precarização, assim como todo mundo já comentou aqui no chat e nas falas, que no caso, além do a forma de organização no curso de pedagogia era aulas aos sábados, então já aumenta ainda mais a carga horária e ainda mais o desgaste. Eu sei que alguns cursos têm aulas aos sábados, porém, para muitos alunos, principalmente por questão de religião e tudo mais, acaba sendo uma organização assim, bem complicada. Então, só esse contexto. Desculpa qualquer coisa. Agora, a Patrícia. Então, nós de músicas, nós somos contrários, né? Esse aumento, gente, assim, tem gente que tá passando em matéria, sabe? Mas se tivesse presencial não ia estar passando. Imagina fazer coral, gente, a professora tem acesso às coisas e, por exemplo, eu fui uma das alunas que eu não consigo ter acesso às plataformas, sabe? Não funciona para mim. Então eu tive que tomar outra proporção. Então, a gente é contrário partindo de que nos inscrevemos para uma universidade presencial, né? E é isso, né, galera? Nossa, estendeu muito. Já levou bastante tempo, né? Bom, pessoal, mais alguém? Senão a gente já encaminha, que tem muita gente saindo. Acho que a gente poderia votar também. E, assim, pelas falas, meio que todo mundo é contra, né? Não sei se vai ser assim mesmo, mas acho que a gente pode encaminhar para votação, então. Alguns centros acadêmicos se manifestaram, são contrários, mas como a gente não abriu para votação, eu não vou pedir para não colocarem na ata, mas eu vou só falar, porque a gente está gravando o SEB, só para deixar registrado, que Centro Acadêmico de Informática é contrário, Centro Acadêmico de Química também é contrário, Centro Acadêmico de Biotecnologia também é contrário. Só que eles tiveram que sair, então eles não vão participar da votação. Mas então eu vou abrir para votação, deixa eu pegar a lista de presença aqui. Então vamos lá, arquitetura contrário, artes visuais. Contrário. Biotecnologia, falou que era contrário, mas saiu, né? Ciências econômicas, agora acho que saiu mesmo. Design. Contrários. Direito. Contrário. Engenharia civil. A princípio nós somos contrários, mas a gente vai se abster da votação, porque a gente ainda não tem
uma opinião dos alunos, a gente não fez uma pergunta para os alunos, então a gente vai se abster da votação. Engenharia de alimentos. Também preferimos nos abster. Engenharia química. Contrário. Geografia. Tinha saído, né? História. Contrário. Informática saiu. Medicina, acho que saiu também, né? Veterinária saiu. Música. Contrário. Pedagogia. O Gabriel, que tinha assinado, ele acho que ele saiu, mas se a Emily puder votar. Contrário. E a nossa justificativa a gente não fez uma reunião especificamente sobre isso, mas não tem uma pessoa que você converse no curso de pedagogia que seja a favor dessa carga horária. A PG? Contrário, essa desgraça, né? Óbvio. Não sei como tem gente que é a favor. Brincadeira. Psicologia. A princípio a gente seria contrário também, mas como eu não fiz uma conversa com o CA, eu prefiro me abster. E por último, química precisou sair também. Então, bom, fora as abstenções, a gente teve só votos favoráveis. Favoráveis não, contrários à proposta, né? Favorável a gente levar um posicionamento contrário. Então, também todo mundo votou contrário a essa questão. E aí tá encerrada essa pauta, aí tem a pauta de assuntos gerais, caso alguém tenha algum. Eu sei que tá todo mundo cansado, eu mesmo tenho aula, tô matando aula aqui, eu só vou fazer um rapidinho. E aí, se alguém tiver, a gente espera também. Mas a gente vai fazer uma formação sobre o que são os conselhos superiores. A gente ia fazer nessa quinta-feira. Mas como teve o SEB hoje, que foi um SEB extraordinário, como vai ter o SEB amanhã, a gente decidiu remarcar para o dia 25. Então vai ser na quinta-feira, dia 25, uma formação política, o que são os conselhos superiores. E aí a gente queria... uma dúvida. Oi. Deu chapa para as vagas todas? As vagas nos conselhos? Não, ficou... Sobrou bastante até. Sobrou... No CEP sobraram 9 e no COU sobraram 5. Sobrou bastante, foi metade mais ou menos que preencheu. Teve alguns centros que ninguém se candidatou, nenhum conselho, e alguns, acho que só saúde. Não, nem saúde. Acho que nenhum centro ocupou todas as vagas, se eu não me engano. Sobre como fica o feedback da reunião com o CEP. Então, a reunião não é com a gente, né? Vai ser reunião do CEP, a gente vai fazer a fala. Mas aí a gente... ela vai ser transmitida. Eu acho que todo mundo vai poder assistir. Quem tiver disponibilidade, teoricamente é para ser transmitida. Aí a gente podem assistir lá, mas depois a gente fala como foi a nossa fala. Mas o objetivo é que seja o que foi discutido aqui, né? Primeiro, que a gente vai ser favorável ao retorno presencial, e aí levantar todos esses pontos. Permanência estudantil, a questão orçamentária, a questão da biossegurança, esses pontos todos que foram conversados aqui. Agora, se for sobre a questão do RU, que a Laura colocou, aí vai ser... Eu posso fazer no grupo do CEAS também. É que eu não sei o que vai ser essa reunião. Me chamaram para fazer a reunião, eu preciso ver como é que vai ser ainda, né? O que vai ser de encaminhamento, como que vai funcionar. Emily? Eu queria perguntar quanto que vai ser a posse do pessoal que ficou pro CEP, COU? Então, o Isaac, da Secretaria dos Colegiados, falou comigo hoje, e ele falou que ia ser hoje, mas pelo que eu tô vendo, não aconteceu. Então, eu acredito que seja amanhã à tarde. O ideal é que fosse o mais rápido possível, porque justamente amanhã vai ter CEP, né? Os conselheiros antigos não podem participar. Então, assim, talvez aconteça que justamente na reunião em que a gente vai discutir o ensino presencial não tenha nenhum conselheiro discente. Porque os antigos... Sacanagem. Acabou os mandatos e, assim, faz 2 semanas que a gente enviou os ofícios e não impulsaram ainda. Então, talvez eles impostem amanhã de manhã, para dar tempo, ou então vai ficar para os próximos dias. Mas aí as pessoas não vão poder participar da reunião. Foi a mesma coisa 2 anos atrás. Vocês lembram? Sempre assim. A gente assinando, tipo, 1 hora antes lá na UEM, na greve, lá no bagulho que fez movimentação na frente. Sacanagem, é estratégico isso. Mais alguma coisa, gente? Algum assunto geral? Senão a gente pode encerrar a reunião de hoje. Não? Então eu queria agradecer a presença de todos e todas e a gente encerra. Até a próxima. Por favor, participem da nossa formação política. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, pessoal.